meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. A nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. O tema da nossa aula de hoje é fração mista, fração imprópria e própria e fração equivalente. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos ver fração mista, imprópria e a própria e fração equivalente, tá? Isso, gente, a nossa aula de hoje é uma continuação das nossas últimas aulas, né? Estamos aí num ciclo de aulas de fração, tá certo? Então, temos essa e temos mais uma, se não me engano, para fechar esse assunto de fração, tá bom? Então, nós vamos começar logo vendo aí o que é um número misto ou uma fração mista. Ó, acompanha comigo a leitura, tá, dessa receita de cupcake. Temos aí os ingredientes: 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar refinado, 3/4 de xícara de óleo, 2,5 xícara de farinha de trigo, 1,25 de xícara de leite, 3/4 de xícara de chocolate em pó e 1 colher de fermento. A professora, a senhora já está falando aí e já está lendo algumas coisas que não tinha lido anteriormente nas outras atividades, certo? Quando eu li aí, ó, 1,5 xícara de açúcar, eu estou lendo um número misto, tá certo? Então, o que é um número misto? É quando tem uma parte inteira, ou seja, esse número 1 aí, que poderia ser o número 2, o número 3, o número 4, é um número inteiro, e juntinho dele vem a fração, tá certo? Que é a parte fracionária. Então, o número misto é nada mais, nada menos que o número inteiro juntinho da fração, tá certo? E aí, como é que eu leio? Por exemplo, eu tenho aqui 4 5/6, tá certo? E eu tenho 2 5 12avos, tá? Lembra da nossa aula de leitura, de fração, né? É só revisar. Então, eu tenho uma parte inteira junto da parte fracionária. Então, isso aqui tudinho é um número misto, tá? A mesma coisa aqui embaixo, número inteiro com a parte fracionária. Então, eu leio um número inteiro com a parte da fração, tá? Eu posso ler 2 inteiros e 5 12avos, ou eu posso ler 2 e 5 12avos, tá certo? E aí, como é que eu faço? Como é que eu represento uma fração própria e uma fração imprópria? A gente pegou o número inteiro e vai transformá-lo todinho em números fracionários, tá? No final, a gente vai entender o que é uma fração imprópria, tá? Número misto, a gente já viu. É um número inteiro com a parte fracionária. Agora, a gente vai entender o que é uma fração imprópria, tá? É quando eu pego um número misto e vou transformá-lo todinho em fração, tá? Como foi que eu fiz? Trouxe imagens e trouxe os números também. 3 inteiros mais 3/4. 3/4. 3 inteiros mais 3/4. Quando eu somar todos os quadradinhos, todas as partezinhas daqui, ó, eu vou ter 15 quartos, tá certo? Se eu somar tudo isso aqui, pintadinho, eu vou ter 15 quartos, tá? Para você entender com o desenho. Mas tem outras formas de fazer também, tá bom? Não se preocupe. Eu tenho aqui 4 5/6. Se eu pegar aqui, contar todos os quadradinhos que tem aqui, dos 4 inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 4 inteiros e 5/6, eu vou ter 29
quadradinhos pintadinhos aqui. Sobre 6, tá? E aí, o que é que eu chamo de uma fração imprópria? É quando o numerador é maior do que o denominador. Como assim, professora? Vou falar de uma forma bem popular. Quando o número de cima é maior do que o número de baixo. Isso a gente chama de uma fração imprópria. Uma fração própria é o contrário. Quando o número de cima é menor do que o de baixo. Tá certo? É só você pegar o contrário, tá bom? Então, é uma fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Tá certo? Então, para ser uma fração imprópria, aqui em cima tem que ser maior. E aí, como é que eu transformo uma fração mista em uma fração imprópria? Ah, professora, a senhora mostrou anteriormente, mas eu ainda não entendi. Então, a gente vai fazer. Então, eu vou pegar o inteiro, certo? Que é esse 1 aqui, e vou somar com os 2/6. Ah, professora, mas aí, será que dá para fazer? Dá. Mas aí eu vou transformar isso aqui em fração para ver se você consegue entender melhor. E aí eu boto um igual e vou transformar em fração. Quando eu quiser transformar em fração, é como se eu tivesse desenhado o inteiro e pintado todas as partezinhas, né? 6 de 6. Então, como é que fica na fração? 6/6 mais os 2/6, tá certo? E aí, eu vou somar numerador com numerador e vou repetir o 6 aqui de baixo. Ó, igual 6 mais 2, 8. E embaixo eu repito, tá? Eu vou só repetir o 6, tá certo? Professora, tá um pouco complicado. Não tem problema, a gente vai praticar. E praticando, a gente aprende, tá certo? Então, eu tenho um inteiro e 1/3. 1 inteiro mais 1/3 é igual. Aí agora eu vou botar isso aqui, ó, na forma de fração, que vai ficar 3/3. Que é como se eu pegasse o círculo, dividisse em 3 e pintasse as 3 partes. Então, eu pintei 3 de 3, tá certo? Mais 1/3. Somo em cima e repito de baixo. E aí vai ficar 4/3, tá certo? E aí a gente continua. 4 inteiros sobre 5/6, né? Mais 5/6. E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode multiplicar aqui, tá certo? E somar em cima. Essa é uma forma mais simples e mais fácil, sem que a gente tenha que fazer tudo isso aqui, tá? Para a gente poder resolver. Então, eu posso multiplicar aqui embaixo e depois eu somo com o de cima. Como assim, professora? Preste atenção. Puxo um tracinho maior, porque a continha vai ficar maior aí em cima, tá? E aí eu boto 4 vezes 6 mais 5, tá? 4 vezes 6 mais 5. E embaixo eu faço o quê? Repito 6, tá? Embaixo não vai mudar, o que muda é mais em cima. E aí eu resolvo. Puxo um tracinho, tá? Sempre puxando os tracinhos. 4 vezes 6, 24. 24 mais 5. Repito 6. Agora eu só somo aqui e vou repetir o 6 de novo. Puxo um tracinho, vai dar 29/6. Ei, professora, começou mal mesmo, já está ficando mais difícil. Não tem problema. A gente pratica e a gente aprende, tá certo? Vamos continuar praticando. Daquela mesma forma. Multiplica embaixo, vou somar em cima, tá? Então, preste atenção, tá? Já botei aí o X e o mais para a gente lembrar. Puxei o tracinho. 2 vezes 2. Agora eu vou botar o mais 1. 2 vezes 2, mais 1.
E embaixo eu só vou repetir o 2, tá certo? Quanto é 2 vezes 2? 4, né? Agora eu pego esse mais 1 e boto aqui. Mais 1. E embaixo eu pego o 2 daqui e jogo para cá. Agora eu vou somar. 4 mais 1, 5. E o 2 eu repito, tá certo? Muito fácil. Multiplica embaixo, soma em cima. Tá certo? 3 mais 2/5, tá? Como é que a gente faz? Multiplica embaixo, soma em cima. Puxo meu tracinho e aí eu já boto 3 vezes 5 mais 2. Dá mais 2 aqui. E aqui embaixo eu só repito 5 aqui. Tá certo? E agora eu resolvo a equaçãozinha. 3 vezes 5, quanto é que dá? Vai dar 15. 15 mais 2, ó, o mais 2 aqui, tá? E aqui eu vou e boto 5. Aí agora eu somo tudinho. 15 mais 2 vai dar 17. E aqui jogo 5 para cá. Tá vendo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar seu caderninho e vai fazer um monte de número misto. E vai treinar, e vai treinar, e vai treinar. Quanto mais você treinar, você aprende. Ficou com dúvida? Volta na aula lá no nosso canal do YouTube e vai tirando suas dúvidas, tá? Mas o sistema, gente, o processo é o mesmo. Multiplica e soma. Multiplica e soma, soma. Pronto. Tá certo? Agora, como é que a gente vê isso num probleminha de matemática? Preste atenção. Para fazer pão de queijo, Tatiane comprou um queijo inteiro e mais a metade de outro queijo do mesmo tipo. E como é que a gente indica isso? Ela comprou um inteiro mais meio. Um inteiro mais meio. Certo? E aí, eu quero fazer a mesma coisa, tá? Eu quero representar isso do inteiro com a fração. Eu quero criar esse número misto, tá? Então, faço o mesmo para o caso de 2 inteiros mais 1/4. Indique como é número misto e indique a fração correspondente. O número misto é muito fácil, né? 2 inteiros mais 1/4. Né? Como é que a gente faz? 2 inteiros e 1/4. O próprio probleminha ele já nos dá a resposta, né? 2 inteiros mais 1/4. Agora, a gente vai transformar todo esse número inteiro numa fração imprópria. Tá? Quando ele diz uma fração correspondente, é porque eu vou pegar isso aqui e transformar tudo em fração. E aí eu faço aquele mesmo processo, gente. Multiplico o 2 vezes 4 e depois eu somo mais 1, tá certo? E aqui eu repito o 4. Passo o tracinho, 2 vezes 4, 8. Pego mais 1 daqui e jogo aqui de novo. E o 4 anda para cá. Agora eu somo. 8 mais 1 vai dar 9 e repito 4, tá certo? Deu 9/4. Lembrando, essa é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, tá certo? Tá vendo, gente? A gente vai praticando, vai praticando, vai praticando e vai aprendendo, tá bom? Então, quando a perguntinha era número misto e fração, não é? No número misto nós temos 2, 1/4 e na fração 9/4, tá certo? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer frações equivalentes, tá? Nós vimos número misto, né, que é a fração mista. Vimos a fração imprópria, a fração própria, né, que é quando o numerador é menor do que o denominador. E agora nós vamos ver fração equivalente, tá? Mas para tudo isso, você precisa ir treinando em casa, tá? Não esqueça. Então, quando é que eu tenho frações equivalentes, né? As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representamos uma mesma quantidade. Como assim? Eu tenho uma fração
E aí eu saio fazendo outras frações dessa fração. E aí eu chamo de equivalente, ou seja, iguais. Tá? Eu tenho essa mesma quantidade e eu posso representá-las de várias maneiras e a quantidade é a mesma, tá? A proporção é a mesma, tá bom? E como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu comprar uma pizza e dividir em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, eu vou estar pegando 1/4 dessa pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 8 pedaços iguais, né? E aí eu vou pegar 2 pedaços, eu vou estar pegando 2/8, tá? Mas se eu pegar esse 2/8, eu vou estar pegando a mesma quantidade, o mesmo tamanho da pizza, se eu tivesse dividido ela em 4, tá? Porque 2/8 é uma fração equivalente de 1/4, tá bom? Desenho, porque eu sempre trago um desenho para a gente entender pelo desenho. Ela na forma de 1/4 e ela na forma de 2/8. Ó, a partezinha amarela, gente, quando eu pego aqui, é o mesmo tamanho daqui. Então, uma fração equivalente é isso. É quando eu faço as outras frações, mas representa o mesmo tamanho, né? A mesma porção dos elementos. E aí, como é que eu posso calcular essas frações equivalentes? O que é que eu preciso fazer? Né? Eu posso fazer multiplicações ou eu posso fazer divisões. O porém é, se eu fizer multiplicação no numerador, eu tenho que fazer multiplicação no denominador. Se eu fizer uma divisão num número, eu tenho que dividir no outro. O que eu não posso de jeito nenhum é fazer multiplicação e divisão da mesma fração, tá? Se eu multiplicar em cima, eu multiplico embaixo. Se eu dividir em cima, eu divido embaixo, tá certo? Isso aí é a regra, tá bom? Como assim, professora? Se temos uma fração e queremos descobrir uma fração equivalente a ela, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, que tem que ser diferente de zero, tá bom? Foi o que eu acabei de explicar. Se eu multiplicar em cima, tenho que multiplicar embaixo. Se eu dividir em cima, tenho que dividir embaixo. E aí, vamos praticar, porque é praticando que a gente aprende. Eu vou fazer frações equivalentes de 1/2, 3/12 e 2/7. Então, eu vou começar multiplicando, tá? Então, eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2 aqui, eu tenho que multiplicar por 2 em cima, tá? Professora, eu poderia multiplicar por 3? Poderia. Por 4? Poderia. Não tem problema. Mas é o costume da gente começar pelo menor número. E aí o menor número vai ser o 2. Porque todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? Então, a fração não andaria. Então, aí a gente precisa começar multiplicando pelo 2. Então, ó, quando eu faço 2 vezes 2, dá 4. 2 vezes 1, 2. Pronto. Terminou minha fração equivalente aqui. Ah, professora, posso continuar? Pode. É só eu multiplicar de novo. Por 2 de novo. 4 vezes 2. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Fiz. Vou fazer outra equivalência. Ó, se eu multiplicar por 2 aqui de novo, vai dar 4 vezes 2, que vai dar 8. E 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá certo? E aí eu poderia ir multiplicando, multiplicando e multiplicando. Mas 2 exemplos de frações equivalentes já tá bom, né? Agora aqui, eu vou fazer um exemplo dividindo, tá bom? Se eu dividir em cima, tenho que dividir embaixo. Lembrando que eu tenho que usar o mesmo número para dividir em cima e o mesmo número para dividir embaixo. Então, eu tenho que achar um número que seja divisor de 12 e de 3. Um número que seja divisível, né? E aí, eu trouxe o número 3, tá? Por quê? 3 dividido por 3
vai dar 1. 3 dividido por 12 vai dar 4, tá certo? O que eu não poderia fazer? Dividir em cima por 3 e embaixo por 4, tá certo? Se eu dividir em cima por 3, tenho que dividir embaixo por 4, tá certo? E aí, vou multiplicar de novo, tá certo? Professora, por que a senhora não faz uma divisão aqui? Porque eu não vou ter um número que eu consiga dividir o 2 e o 7 ao mesmo tempo, tá certo? E aí, é mais lógico eu fazer a multiplicação. E aí, eu fiz a multiplicação por 4. E aí, 4 vezes 7 vai dar 28, e 4 vezes 2 vai dar 8, tá certo? Professora, posso continuar? Pode. Você pode sair aí fazendo outras frações equivalentes, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí, é isso que a gente vai fazer agora, uns exercícios só para a gente relembrar, que é fração própria e fração imprópria, tá certo? 8 sobre 2, 8 meios. É uma fração imprópria. Por quê? Numerador maior. Aqui, 1 meio, ela é própria, porque aqui está menor. 3 sextos vai ser própria. 9 sextos vai ser imprópria, porque aqui está maior. 6 terços vai ser imprópria. E 8 nonos vai ser própria. Tá certo? E aí a gente vai transformar números mistos em frações impróprias, tá? Só para a gente frisar, relembrar tudo bem direitinho, tá bom? Multiplica e soma, tá certo? E aí, ó, 3 vezes 3 mais 7. Repito 7 aqui embaixo. Quanto é que dá 3 vezes 3? 9. Mais 7. Agora eu pego 3 aqui. Pum. 9 mais 7 vai dar 16. E o 3 eu só repito, tá certo? Multiplica e soma. A mesma coisinha aqui. Vou multiplicar e vou somar, tá certo? Multiplico e somo. Quanto é que dá isso aqui? 5 vezes 4, 20. 20 mais 3. Aí pego o 4, boto aqui. 20 mais 3 vai dar 23 sobre 4, ou 23 quartos, tá certo? E agora eu preciso que a gente escreva os termos que estão faltando nas frações para que ela se torne uma fração equivalente. Para isso, eu preciso identificar o que foi que eu fiz, né? Eu aumentei. Se eu aumentei, eu multipliquei, eu não dividi. Porque se eu tivesse diminuído, eu teria dividido. Então, qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 9? É o 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, eu vou aqui e vou multiplicar por 3. Então, 5 vezes 3, 15. E aí, aumentou. Se aumentou, eu multipliquei, não dividi. Então, qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? É o 5. 4 vezes 5, 20. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou multiplicar por 5, tá? E aí vai dar 10. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. E aí aqui, a mesma coisa. Se está aumentando é porque eu multipliquei, né? Se eu tivesse dividido, teria diminuído. Então, qual é o número que eu multiplico por 7, que vai dar 14? Número 2, né? 2 vezes 7, 14. E aí eu vou multiplicar aqui também. 6 vezes 2 vai dar 12, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos fração mista, imprópria e a fração própria e frações equivalentes, tá certo? Essas são as nossas referências de hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima aula.